não consegue medir a perfeição dele. Ele é tamanhamente gigante, né? Ele é onipotente, ele é onisciente. Então aqui ele está trazendo esses atributos incomunicáveis de Deus. E aí quando ele fala aqui, ó, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso. Então ele vem trazendo os atributos comunicáveis. A forma como Deus se relaciona conosco. Ele é cheio de amor, ele nos ama. Ele é gracioso, ele é misericordioso. Ele é justo, né? Então ele odeia o pecado. Ele é remunerador dos que o buscam. E o engraçado é que esses atributos comunicáveis de Deus, nós conseguimos também atuar, né? Ele é cheio de amor. Nós não somos amor, como Deus é amor, mas nós conseguimos amar, né? Nós conseguimos ter misericórdia, conseguimos ser pacientes, bondosos, né? A gente consegue agir com piedade, com perdão. Isso é atributo de Deus, mas é um atributo que a gente também consegue interagir com Deus, na nossa comunhão com Ele. E a partir do ensino dele, da ajuda dele, nós conseguimos fazer isso. Deixa eu botar aqui. Tem os versículos aqui, é muita coisa. Então, ó, a gente tem alguns versículos que vão falar um pouco sobre ser de Deus, né? Deuteronômio 6,4, que fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jovens 6,14, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, porque não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Então aqui, ó, Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoadores que o buscam. Então, essas são as características de Deus, quando ele vem trazer aqui, né? A gente não consegue, Deus é tão grande que a gente não consegue definir ele por completo, né? É uma coisa assim que não dá para alcançar totalmente. Mas o segredo está nisso, né? Porque ele é Deus. Nós conseguimos entender ele totalmente. Cara, o microfone tá falhando, mano. Tá falhando? Tá dando uma baixada aqui pra mim. Tá dando um chiado. Não é o meu, não. Eu tô ouvindo um chiado aqui também. Acho que foi o. Acho que foi o Leandro que botou aí, né? Quer falar uma coisa, Leandro? Pode falar. Não, depois eu... Na verdade, eu abri e fechei, e de fato, mas eu não sei porque que deu essa falha aí. Mas depois eu falo. Tá bom, tranquilo. Pode ser barulho lá na casa. Uhum. Aqui tá silêncio, mas não sei. Entendi. É porque provavelmente o Rafael tá sem fone. Aí qualquer barulho, parte do celular dele e vai pro microfone dele também. Pode ser, exatamente. Vai lá. Eu tô sem fone, verdade. Então é isso, né? A gente não consegue... Acho que eu esqueci um pouco o que eu tava falando. Saiu um pouco aí do tom, né? O tom da música. Mas esse Deus, ele realmente é imensurável. Não conseguimos definir, encaixar, porque ele não humanamente não tem como encaixar esse Deus. E essa é a mágica, essa é o bom, né, de ser, porque senão não seria Deus, né? Toda a ideia de Deus é essa, do pensamento. Ô, Rafael, o que eu ia falar desde o começo, quando você estava falando, a própria Bíblia, né, vai falar que Deus ele é o começo e o fim, entendeu? Ele não tem como a gente, né,
Ele não tem, né, um parâmetro não tem como a gente medir, não tem como é nele que começa, é nele né, que não sei se tem fim, né, mas a Bíblia fala que eu sou, né, o começo e o fim, o alfa e o ômega. E estava até colocando, né, os atributos aí de Deus, até as coisas boas, digamos assim, né, boas aspas, que existem em nós, vem dele, né, a nossa própria vontade que a gente tem de adorar é dele que vem, é ele que coloca, né, na gente esse desejo, né, esse desejo vem dele também. Então tudo de bom que há na gente é dele, vem dele. É isso mesmo, é o que está em Tiago, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, Pai das luzes. É isso mesmo, muito bom. Realmente não tem como definir exatamente esse Deus, né? O mistério está nisso, o prazer está nisso, que a gente quer conhecer mais desse Deus, né? A gente, cara, eu costumo falar assim, quando tá algumas vezes aqui eu estive em oração, aqui mesmo nesse quarto aqui, apaguei a luz, né? Botei um momento, assim, uma música de louvor, para poder ter aquela emoção. Mas, assim, brincadeira, diante da presença de Deus, eu digo que quando ele... Eu falo muito com os amigos, assim, quando ele mostra o nosso pecado e a gente consegue ver o quão pecador somos, né? Nós estamos diante da terrível presença de Deus. Eu falo assim, porque deixa a gente... Ele esmaga a gente, sabe? Ele mostra o quanto nós somos... pecadores e miseráveis. Mas aí, o doce disso é que ele conforta e consola a gente, ele nos abraça também, nos mostra o quanto nós somos pecadores diante da presença dele. É engraçado isso, porque diante da presença dele, ele nos mostra que somos miseráveis e pecadores. Qual seria a ideia? Tentar sair da presença dele, né? Não, quero sair daqui, tá maluco? Desliga essa música, acende essa luz. Mas não, você corre para ele, porque você sabe que não tem para onde ir, né? E aí você vai desfrutando desse Deus e conhecendo. Cada dia é algo novo no sentido de experiências com Deus mesmo. A Lili estava me contando ontem que ela foi na casa desse projeto social que tá tendo na Venda Velha, e pessoal morando em barracos e tal, e ela foi lá e, tipo assim, ela tinha que ser forte, falar com a pessoa que tá lá, né? Vamos dizer assim, né? Até que é você que tá indo, né? Mas ela se derramou, chorou mesmo diante da presença de Deus e abraçou a pessoa, pediu desculpa por estar chorando e tal. A pessoa, não, eu entendo. E vendo ali a miserabilidade da pessoa que tá morando num barraco, sabe? A água só consegue pegar água 3 vezes na semana, com barril. Tipo assim, é pertinho aqui na Venda Velha. Tu não imagina que tem gente morando em barraco de madeira, né? E aí... Mas isso é uma realidade muito, muito próxima da gente, né? A gente aqui tá... muito. Outro dia eu estava conversando com o Carlete, eu estava falando sobre algumas realidades aí, até mesmo de Belford Roxo. A gente acha que isso está muito perto da gente, essa miserabilidade, né? Essas questões sociais, está muito perto. É verdade, verdade. Aqui em Belford Roxo tem muito mesmo, assim... Pô, cara, às vezes tu fica assim, pensando, vou comprar essa pizza aqui que é mais barata. A gente não pode comprar mais barata, não pode comprar nada, sabe? Realmente fica numa situação muito difícil. E aí a gente olha para Deus e entende o que é... Que a gente pode, através como o Leandro falou, né? Que Deus traz pra gente, dá pra gente, pode amar o próximo, pode agir com misericórdia. Né? A Lili foi lá e não só chorou, ela ajudou. Estão fazendo mais coisas, estão planejando, levaram um negócio que teve de alimento hoje lá da SAF, que sobrou, levaram para casa dessa moça. Então, assim, a gente está aí para isso, né? Aí para exercer esses atributos que são comunicáveis de Deus, o que nós podemos. Eu não posso ser infinito, né? Onipotente, onisciente, sabe? Porque isso é incomunicável. Essa é a grandeza de Deus. Ele me mostra, meus atributos estão aí. Eu sou esse santo, santo, santo. Mas eu sou um Deus que se relaciona. Eu venho com meus atributos comunicáveis. Eu amo, eu tenho misericórdia, eu perdoo. Sou remuneradores que os buscam, sabe? Então, assim, é dessa forma. É esse ser de Deus que ele está falando aqui, essa maravilha. Que ele nos abraça com seus atributos, nos acolhe e nos ensina a viver para ele. E a segunda sessão
Vai falar que Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Né? Eu escrevo umas coisas aqui, às vezes a letra é muito difícil de entender, eu mesmo esqueço. Né? Mas aqui basicamente é a autossuficiência desse Deus, né? A sua absoluta independência de todas as coisas. Né? Ele é um Deus que realmente ele é totalmente absoluto, ele não precisa de ninguém para fazer a vontade dele, para cumprir seus decretos, mas ele decide usar pessoas, decide nos acolher para que sejamos instrumentos dele. Aí diz assim, ó, ele é a única origem de todo ser, dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, o seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Bem forte, né? Segunda sessão. Os teólogos quiseram mesmo mostrar o quanto Deus ele não precisa. A gente vê hoje alguns líderes assim, né, declarando coisas como Deus está com pena, esperando, estou sofrendo sem você, né? Ou você é o centro do coração de Deus, né? Umas afirmações assim que eu não consigo assim considerar que tem algum valor no sentido de entender quem somos diante de Deus, né? Ele é um Deus Pai, ele é um Deus amoroso, mas ele é Deus, né? Se for ver as outras religiões, muitas declaram mesmo a grandeza do Deus deles e muitos se matam, até se autoflagelam por estar pecando contra aquele Deus, né? Então, assim, ele é um Deus que ele faz por si mesmo todas as coisas. Ele tem um plano, ele cria, mas ele na história da humanidade, nós temos uma liberdade de usar, né, uma livre agência, mas nessa liberdade que temos, ele vai fazendo os seus planos, os seus decretos, né, e vai, na sua soberania, trabalhando, fazendo a vontade dele. João 5,26 diz assim, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Apocalipse 4,11, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Muito bom, cara. Hebreus 4,13 vai dizer assim, ó, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Esse é o Salmo 145,17. Então, Deus ele é santo, separado totalmente. É Ele que decide vir até nós, né, e a ter comunhão conosco. Mas dentro disso, é a vontade dele que é estabelecida. Pode pegar um pouco d'água? Uhum. Minha canequinha do Fluminense. Por favor. Eu botei um ponto de interrogação. Por favor. Então, assim, Deus ele tem glória em si mesmo, né? Na eternidade, a gente vai falar aqui sobre a Trindade, mas o conselho eterno da Trindade vivia para si e tinham comunhão entre si, né? Eles tinham a comunhão, eles eram satisfeitos em si. Deus não criou a humanidade pensando, poxa, eu tô triste, preciso de alguém para me dar carinho, sabe? Ou me dar amor, não. Ele se relaciona com o amor dele, e nós podemos amar esse Deus, glorificar, honrar
e ele se agrada disso, mas ele é suficiente em si. É isso que a seção 2 está dizendo. Deus, ele tem suficiência em si mesmo. Ele é absoluto, soberano, e ele cumpre a vontade dele nas nossas vidas. Amém? Querem falar alguma coisa aí antes de ir para 3? Eu só acho que quando a gente, pelo menos na minha cabeça, né? Quando a gente fala assim, às vezes chega a ser até... Eu apertei alguma coisa aqui que... Não, tô te ouvindo. Aqui na minha tela aconteceu alguma coisa. Mas, enfim, é porque o Vicente veio aqui falando e barrei alguma tecla aqui. A gente né, quando a gente para analisar a grandeza de Deus, é algo assim que até nos assusta, né? Porque Deus ele é grande, e ele não depende de nós para nada, né? E é muito interessante a gente refletir, reconhecer isso e entender isso, né? A grandeza de Deus. Eu até meio que perdi aqui a ideia, que eu apertei alguma coisa aqui, mas é isso aí que eu ia falar. Até agora minha tela ainda não voltou. Mas valeu, é isso aí. Show de bola, tranquilo. É muita coisa, a gente vai falando e... Mas pode seguir, Rafael. Provavelmente você deve ter clicado alguma coisa para sair. Vê se tem como voltar para a aba do Google Meet. Não, foi algum efeito, alguma coisa aqui. Ah, tá. Te ouvindo uma praia atrás de tu, pô? Aqueles efeitos de praia atrás. Olha lá, tá vendo aí, ó? Vou até desfocar agora o povo, meu Deus do céu. Então vamos lá. A sessão 3, né? Aí a sessão 3 é mais curta. Porém, é onde eu quero trabalhar mais, porque é basicamente o tema da noite também, né? E é onde a gente encontra aí o consumo aqui, né? A 1 fala desse Deus, né? Deus Pai. E a 2 fala da suficiência dele e tudo mais, mas a 13 vai falar assim, ó, na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. E aí, o que vocês pensam sobre a Trindade? Fala aí. Fala aí, Alisson. Sei lá, é um pouco complexo, mas não tanto. Mas é a Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É basicamente o mais aberto possível. Mas não tem muito o que falar sobre a Trindade, não. É isso aí. É isso aí, eu estudei isso aí que o Alisson falou, tá? É basicamente, sei lá, começa... A verdade é essa, a gente começa porque realmente é complexo. Eu acho que já que o Rafael acatou a minha maluquice de botar no título Vem Dançar com Deus, eu queria falar um pouco sobre esse conceito, porque eu acho bem interessante, né? Porque eu conheci ele pelo Tim Keller, né? Muitas das coisas que eu conheci realmente são pelo Tim Keller, que eu gosto muito dele, né? E ele trouxe essa ideia do cristianismo oriental, e depois eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, né? E basicamente eles têm a ideia, eles veem Deus como uma dança. Como no princípio de tudo, Deus tinha comunhão consigo mesmo, né? A Trindade é isso, é Deus tendo comunhão nas 3 pessoas que eles são. Então ele viu que aquela comunhão era algo tão bom, era algo tão prazeroso, era algo que gerava tanta felicidade, tanta vida, que ele cria outros seres para participar dessa comunhão, né? E a partir disso, nós participaríamos dessa pericorese, como eles chamam, né? Então eu acho bem interessante essa ideia da Trindade, sendo Deus tendo como pessoa, com essas 3 pessoas se relacionando e gerando uma vida nessa comunhão. E dentro dessa comunhão a vida, por isso que fora dela tudo a morte, né? A consequência do pecado é a morte por isso. Porque tudo fora da pericorese, que foi o que a gente pediu para sair dessa dança, gera morte, gera incompletude, gera falta de prazer.
E de algum modo, e aí paradoxal, porque eu também não consigo explicar e eu acho que é bem complexo de entender, a gente não saiu completamente dessa dança porque a gente não sofre ainda a morte eterna, mas ao mesmo tempo a gente não está lá dentro. E a gente precisa ser resgatado por Cristo, que vai sair dessa dança, né? Cristo sai dessa dança, ele morre de vez, ele sai dessa dança, sai dessa comunhão, né? Ele pede, ele é abandonado pelo Pai nas palavras dele, para que nós possamos ser trazidos de volta com ele quando ele vence a morte. Né? Então eu acho esse conceito de dança, dessa comunhão que Deus tem consigo mesmo na Trindade e conosco quando ele nos cria para participar disso, e nisso está o prazer, e nisso está a vida, eu acho esse conceito muito belo. E eu acho que realmente é algo de se refletir, que o prazer está em Deus, sabe? Muitas vezes a gente coloca expectativas no céu. Ah, não, o céu vai ser sei lá o quê. Não, o prazer do céu tem em Deus, né? Tem até filósofos que falam, pô, o conceito de vida eterna é um conceito, assim, assustador. Imagina você viver a mesma coisa e em algum momento vai ser cansativo, em algum momento você não vai querer mais viver aquilo. Mas a nossa felicidade não vai estar numa vida que não tem fim. A felicidade está em estar com Deus todos os dias. Uma vida que não vai se esgotar prazer. Porque em Deus há o prazer, em Deus há a vida. Nessa dança há a vida. Isso aí, muito bom. O Davi veio com essa parada aí, mano, entendeu? Brincadeira. E, ô Rafa, pegando um gancho no que o Davi falou aí, eu acho que aqui, né, aqui na Terra, as dificuldades que a gente passa, né, os desprazeres da vida, né, as perdas, os momentos de sofrimento, e que a gente já desfruta, né? A gente tem o consolo do Espírito Santo, né? E a gente sabe que é Deus que está ali atuando, nos consolando, né? E operando, né? E agindo conosco. Eu acho que a gente já desfruta aqui já também. Verdade, é isso aí. É isso aí, Leandro, muito bom. O Davi também falou muito bem. Essa ideia, a gente colocou esse título aí, né? Em dançar com Deus, é uma proposta, né? Uma pergunta, um chamado. Esse livro aqui, ó, A Dança da Trindade, do Cristão. É bem fininho, cara. É 35 páginas. Eu li assim no consultório médico. Ele vai falar sobre essa pericorese que o Davi explicou aí, sabe? Essa dança. Basicamente, e isso não é uma coisa assim, dos patrísticos, sabe? Não é tão... Os caras já tinham sacado isso, alguns teólogos orientais e tudo mais, mas essa pericorese basicamente, vamos pensar numa cantiga de crianças, né? Girando, né? E aí tem um momento, você dançando ali, fazendo aquela... Imagina aquela dança com uma coreografia bem igual, todos estão fazendo uma coreografia girando, né? E de repente uma pessoa vai pro meio. Já viu aquela dança assim? E aí essa pessoa no meio faz lá uma dança e tudo mais e volta para aquele círculo, né? Com criança é bem legal ver isso, porque a criança é bem espontânea, né? E aí outra pessoa vai pro meio nessa dança, vai fazendo isso. E aí, como o Davi bem falou, esses teólogos, né? Eles trouxeram essa ideia do relacionamento de Deus conosco, mas antes disso, do relacionamento da Trindade. A Trindade como uma dança, né? Por isso que o nome do livro é A Dança da Trindade. Vamos colocar assim, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles estão ali, ó, dançando. Por quê? Porque Deus, ele não é estático, ele está em movimento, né? Ele está em movimento. Então tá Deus, Jesus e o Espírito Santo dançando. E aí de repente Deus vai para o meio, né? E aí diz, haja luz. E aí houve luz, né? E o mundo foi criado. E aí volta para o meio, volta para a dança, né? E Deus, Jesus e o Espírito Santo. Gente, eu não estou sendo herético, eu só isso é uma ideia, por favor. E é uma doutrina, assim, uma ideia bem... Teólogos mesmo, assim, profundos, pessoas, homens de Deus. E aí, de repente, Deus volta para o meio da dança e continuam fazendo aquela coreografia. E aí vem Jesus, entra no meio. Aí Jesus faz o quê? Morre na cruz, ressuscita, faz milagres, né? Faz o chamado dele na terra como homem. E aí ele sai do meio, volta para a dança. E Jesus falou o quê? Eu vou lhe enviar o quê? O Consolador. E aí vem o Espírito Santo para o meio e dança, trazendo o entendimento, o discernimento a todos nós. E aí
essa dança, né, o Nietzsche, assim, todos os pregadores que falam sobre essa pericorese, eles falam sobre essa afirmação de Nietzsche. Essa afirmação, assim falou Zaratustra, né? Quando Zaratustra fala, eu não consigo crer num Deus que não sabe dançar, né? Então o tempo todo é engraçado, né? Mas é no sentido de que Deus ele não é estático. Esse Deus ele está em movimento. Esse Deus ele está atuando, fazendo a coisa andar, né? E foi o que Deus fez. A gente tem a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, para ver a Trindade trabalhando. Você vê ali Mateus 3,16, como fala assim, ó, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. E aí, tem um pessoal que Deus é Alisson, que é muito esse Deus que é complexo, essa trindade, eles tentam explicar que Deus ele se manifesta como Jesus no momento, e no outro momento ele se manifesta como o Espírito Santo, como se Deus ele descesse, agora eu sou Jesus, aí depois eu subo e desço como o Espírito Santo. Só que esse próprio texto, nós já temos ali a ideia da Trindade, e a Trindade ela não é mencionada literalmente na Bíblia, tá? É uma doutrina desde os primeiros cristãos de que há uma Trindade, de que há três ali que são, né, essa dificuldade de entender. Mas no próprio texto a gente vê aqui que Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e Deus está aqui dizendo, este é meu filho amado e que me comprazo. Então, esse não é um Deus que se manifesta como um Jesus, se manifesta como um Espírito Santo, não. Eles são três. E é essa dificuldade que a nossa mente não vai conseguir entender, né? Muitos até foram chamados de politeísta, né? Politeísta é aquele que adora vários deuses, né? Porque quando falava, não, eu creio em um Deus só, mas ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, pô, vocês são politeístas, vocês não são monoteístas, vocês não acreditam em um Deus só. Vocês acreditam em vários deuses, né? E aí a gente não consegue, não, eu sou monoteísta, eu creio num Deus só. Mas é meio louco isso, mas eu me relaciono como um politeísta, porque eu tenho um relacionamento com Deus, Jesus e Espírito Santo, os três, a Trindade, que são um só, e a gente não consegue mesmo entender isso. Eu não vim aqui para explicar isso, eu vim para tentar, na verdade, mostrar esse relacionamento deles e nós entendermos como nós podemos nos relacionar através dessa pericorese, né, Davi? Dessa dança aí. E o meu dever enquanto igreja, enquanto cristão, é olhar esse relacionamento, né? Olhar esse relacionamento que Deus tem com Jesus, com o Espírito Santo, e a partir daí eu dançar também, sabe? Deus nos chama para dançar, né? Eles estão ali nessa dança, mas eu só vou entender essa dança quando eu entendo a dança. É bem doido, né? Mas eu só vou entender essa dança olhando, observando, dançando. É isso aí, dançando. Foi errar, né? É isso aí. E o importante, né, então, assim, é que... Você estava falando, Rafael... vai lá. Pode falar. Não, vai lá. Eu acho que o que é interessante, né, que o Rafael até ressaltou, porque essa dança vai variando quem está no meio, porque a ideia dessa dança é que a maioria das pessoas estão servindo. O papel de quem está nessa dança não é buscar o seu próprio prazer, o seu próprio momento de protagonista da dança, mas é sim girar ao torno do outro. Porque se você girar em torno de si mesmo, o Keller, quando ele fala sobre essa dança, ele fala, se você gira em torno de si mesmo, não há dança. É algo bem, bem bizarro até você ver uma pessoa girando em torno de si mesmo. Mas o movimento da dança, a beleza dessa dança é quando está girando ao torno do outro.
Então é isso, o cristão que quer participar dessa dança, ele tem que abrir mão daquilo que ele desejou, ele tem que abrir mão de dançar em torno de si mesmo e passar a gerar em torno de Deus e de todos aqueles que fazem parte dessa dança que Deus criou e que Deus sustenta. É isso aí. Muito bom. Fala, Leandro. Fala aí, gente. Não, eu ia falar, você estava falando aí, né, a respeito da Trindade, a questão do monoteísmo, né? Eu fico pensando, até mesmo o próprio ser humano, a gente exerce, um exemplo, vou te pegar aí, você é o Rafael, mas você é esposo, você é pai, e você tem outros atributos também. E as pessoas que estão próximas a você se relacionam. Um exemplo, a Arlete, que é sua esposa. Em determinado momento, ela está se relacionando, ela está tratando, se relacionando para você como coisas de esposo, marido. Em algum momento, ela vai falar com o Rafael, que é pai, sobre os filhos. São coisas assim que é bem... Se a gente for pensar, né, num exemplo, mas é o Rafael, entendeu? Então, porque, né, eu fiquei pensando aqui sobre, né, fazendo uma comparação. É isso. É isso aí, pô, muito bom. Vai falar, Paulinho. Paulinho tá subindo aqui, ó. Paulinho tá querendo dançar aqui agora. Ai, meu Deus. Pra ele aí, ó. Então, o que acontece? Pai. O que acontece? Um texto que é o melhor, cara, para a gente colocar aqui é quando Jesus, ali em João, né, no próprio livro, o cara vai falar muito sobre o quanto o livro de João, né, o Evangelho de João, vai falar sobre essa dança, sobre esse relacionamento, né? Ali João 17, fala assim, ó, 17, 20, 21, oração sacerdotal de Jesus, né? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, quando chega ali, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, aí beleza, a gente olha, pô, Trindade, legal. Eles querem que a gente seja a igreja, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. Legal. Mas aí ele continua, que também eles sejam um em nós. Aí a gente, cara, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a oração de Jesus ainda é mais profunda. E olhando esse referencial da dança, né, de que a Trindade está fazendo essa dança e cada hora, como o Davi falou, não é para a glória de si mesmo, é em prol do outro, sabe? E cada um tem sua identidade, sua personalidade. Quando Jesus vai para o Getsemane e fala, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas contudo seja feita a tua vontade, não é que era só a vontade de Deus, era a vontade de Jesus também, Jesus estava ali. Mas Jesus tinha uma identidade, então ele se posiciona, né? Contudo seja feita a tua vontade. Mas, né, eu estou aqui, eu também tenho sentimentos, né? E é precioso isso, olhar para esse relacionamento da Trindade, de Deus, Jesus e o Espírito Santo, e trazer, né, essa dança para uma vida comunitária, né, uma transformação da nossa estrutura até hierárquica. Entende o que eu estou dizendo? A Trindade está dançando e chama a gente para dançar. Jesus, ora, eu quero que sejam um como eu sou em ti. Então, eu quero unidade. Nós temos unidade com a Trindade, somos igreja, somos um corpo. E aí, domingo à noite é culto. Quem vai pregar? O pastor vai pregar, o reverendo Eduardo. Aí tá todo mundo dançando, o reverendo Eduardo ele vai pro meio e ele prega, sabe? Aí ele pregou, ele sai e volta para a coreografia, a movimentação, a igreja está em movimento. E aí um diácono tá lá para fechar a igreja, alguém tá para falar com alguém, falar alguma coisa, a Amanda lá falando, né, com a Gleice sobre as crianças, o Leandro chamando a gente para conversar, poxa, o MP e tal, como nosso conselheiro. Então, assim, tem sempre alguém em movimento nessa dança. Não é o pastor não é o mais importante pregando, o cara que está no estacionamento não é o mais importante,
A moça que vai limpar ou alguém que vai limpar ali o banco não é o mais importante. São todos, estamos todos nessa dança, sabe? Então a gente precisa aprender a ter ritmo, acertar o passo e entrar na dança. Como a gente faz isso, né? Sendo humilde, olhando para Deus, olhando para os seus ensinamentos, entendendo que o outro é meu irmão, enquanto comunidade, enquanto igreja. Poxa, se ele é meu irmão, eu vou dançar. Vocês podem ver, cara, essas apresentações de dança. É muito perfeito, cara. É todo mundo fazendo uma coisa, a mesma coisa, e tu fica, cara, quem é quem, né? Ainda mais quando as bailarinas vão todas uniformizadas, igualzinho, aí cabelo todo amarrado, aí tá bom. Quem é a fulana ali? Como é que você vê? Estão fazendo o mesmo passo. E de determinado momento, aquela pessoa sai e faz uma dança diferente das outras. E você, ali, aquela ali. Então, naquele momento, ela tá em alta, vamos dizer assim, né? Ela saiu para fazer a dança, para dançar diferente, porque é o propósito que Deus quer ali, e depois ela volta. Então, essa dança é um relacionamento. O Davi, o sobrinho do mago, né? O livro do Crônica, esse livro, o primeiro livro, é o primeiro livro, né? Acho que é o primeiro, sim. E ali você tem a ação de Nárnia, né? E ali da parte de Nárnia tem o armário, né? O guarda-roupa. E o leão, o Aslan, né? Ele cria as coisas cantando, cara. Cantando, é interessante demais, né? Ele cria as coisas ali cantando. A sua voz, sai música e aí tudo vai sendo criado, né? E quando uma coisa não dá certo, desafinou. Uma coisa deu errado e foi desafinado, né? Mas as coisas vão sendo criadas ali a partir da voz de Aslan, né? A partir da voz do leão. E é música. Para mim, música e matemática é uma das coisas que Deus mais usou para criar a gente, para fazer todo o processo da humanidade, né? Então, Deus chama a gente para esse relacionamento. Ali em João 14, é muito legal quando Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, Jesus é o quê? Né? A imagem do Deus invisível. Ele é todo o caráter desse Deus. Tudo que está aqui, no início da primeira sessão, dos atributos incomunicáveis e dos comunicáveis, é Deus, mas quando a gente vê Jesus, o caráter dele, a gente vê esses atributos. Ele exercendo os atributos na vida de pessoas tão perdidas, derrotadas, pessoas excluídas da sociedade, sabe? Aqueles que precisam de acalento, conforto, carinho. Ricos, né? Que também estavam perdidos, né? Alguns, né? Que Jesus ali se mostrou e acolheu. Então, Jesus manifestando ali o caráter de Deus, a imagem do Deus invisível. Então eles são um. Nós não vamos entender de forma plena a Trindade, mas eu entendo que essa dança, e eu concordo muito com esse pessoal todo que fala sobre isso, é de que Deus ele está em movimento, sabe? Ele não é um Deus parado, ele está em movimento. Ele entende cada contexto. Deus, né? Jesus vê a terra, fez carne, e entendeu cada contexto. Entendeu cada momento, cada fragilidade, como falar. Ele interagiu, ele sabia as palavras que falava para poder chocar ou chamar atenção ou falar desse amor de Jesus. E agora, se Jesus viesse aqui à Terra, agora, ele também saberia o que falar, ele também saberia como agir, porque ele é um Deus em movimento, ele não é um Deus estático, ele não é um Deus parado, ele é um Deus que dança. Essa é a realidade. E eu não sou muito bom de dança. Eu danço com a Arlete, às vezes a gente coloca uma música romântica para dançar e tal. A Arlete sabe dançar muito bem, mas eu não sei.
Eu creio que se eu fazer uma dancinha, ficou melhorzinho, porque dá até pra ir no Faustão. Não tem mais Faustão, não. Mas eu não sei. Mas eu gosto de ver. De ver a dança em tal, né? Mas, assim, a importância é de entendermos que essa trindade, ela sempre esteve na história da humanidade, sempre esteve na história da igreja. Ali em Gênesis 11, 6, 7. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Torre de Babel. O pessoal criou a Torre de Babel, né? E Deus viu que o povo é um, todos têm uma língua. Aí ele fala: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Ele está falando: eia, desçamos e confundamos. Ele está chamando o Conselho Eterno, né? Ele está chamando ali a Trindade. Ele está falando: vamos fazer, vamos nos movimentar, vamos fazer isso daí, vamos fazer isso andar. Davi fala no Salmo 51: não tira de mim teu espírito, né? Davi poderia não entender como a gente entende hoje, mas ele vivia isso. Davi estava dançando, né? Um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava dançando, pecando, errando, mas ele dançava, ele se arrependia, e interagia com o Senhor. Então ele fala: se possível, tira de mim, não tira de mim o teu espírito, né? Então, ali a Trindade sempre caminhando com a humanidade, sempre caminhando conosco. Isso é o conceito do que é a Trindade. Tem mais texto aí, tem mais coisa. Querem falar alguma coisa aí? Fala aí. E, Rafael, uma coisa interessante, né, pegando nessa questão da dança, é que para você se entrosar numa dança, você precisa, que foi até mesmo o que o Davi falou, né, você precisa observar, né, e não só observar, mas você precisa estar ali praticando diariamente, tendo aquele contato. Então, a gente torna isso a nossa vida com Deus, né? A gente não vai conseguir ter um relacionamento com Deus, a gente não vai conseguir aprender uma dança em um dia. Então, assim, a gente vai conseguir se relacionar com Deus todos os dias, estando ali buscando a Ele, né? E aí, sim, a gente vai se entrosar, né? Vamos botar assim, na dança, né? Então, assim, isso é o interessante, né? Até mesmo para a gente saber a hora que a gente vai poder ser usado, né? Aproveitar as oportunidades, né? Até porque você vê, tanto no ministério de Jesus, quanto de também, eles passaram um tempo observando, aprendendo ali para poder exercer o ministério deles. Então, assim, é a mesma coisa para com a gente. A gente realmente está ali observando aquela dança, analisando, praticando, para a gente saber o horário e a hora de exercer. Exatamente, muito bom, Lari. Só pegando a fala dela, vocês estavam falando, eu estava pensando, né? A fala dela aí, para que isso tudo ocorra e a dança ocorra de uma maneira perfeita, tem que ter sintonia, né? Às vezes você vê um casal ou um grupo dançando, por mais que tenha ensaiado e por mais que repitam, né, os mesmos passos, por mais que exista uma coreografia, às vezes a gente observa que às vezes falta uma sintonia, né? Então tem que ter sintonia, até porque assim, no meio da dança também tem os improvisos, né? Às vezes tem a pisada em falso, tem alguma coisa no chão que vai atrapalhar. Então, se você não tiver uma boa sintonia ali, você se perde, né? Você meio que escorrega, enfim. Então, a fala dela aí, essa questão da sintonia é muito importante. A gente ter essa sintonia, né? Tá sintonizado aí com a Trindade. O Leandro, o perfeito nisso é que nessa dança existem 3 que são que eles não erram a dança, né? Eles são perfeitos. E aí, sabe aquele cara maduro que sabe dançar e o outro mais imaturo vai se apresentar num teatro muito grande, né? E aí esse cara cai e o maduro ali, o cara que é melhor, conhece, mais experiência, ele ajuda ele e a dança continua, sabe? É nessa sintonia aí, na nossa sintonia ruim, né, que a gente pode acontecer de errar, mas essa trindade é perfeita, ela continua essa dança. É por isso que a gente tem o privilégio de dançar, porque nós somos imperfeitos,
mas ele nos chama para dançar com a perfeição que ele é. Deus, ele é tão, o Davi fala muito isso, né, paradoxal, mas Deus é tão misterioso, ele é tão assim, perto da gente, distante, que ele chama a gente para dançar uma dança que ele dançaria perfeitamente só a Trindade, mas ele chama a gente para dançar. Que privilégio quando a gente reconhece, né, essa dança e busca essa sintonia, como você falou. Laila, e a questão, né, Laila, eu gosto de rock and roll, vou dançar rock and roll tranquilão, bater cabeça, aí se mandar eu dançar uma valsa, eu não vou saber dançar. Então, vai ter momento que eu vou precisar da ajuda do meu irmão. Olha, meu irmão, eu não sei lidar com isso, me ajuda, né? Eu não sei caminhar aqui, me ajuda a caminhar, porque uma hora eu vou te ajudar também. Então é sempre essa sintonia, como o Leandro falou. E a Laila representando a mulher hoje, no Dia da Mulher aí, ó, parabéns às mulheres. Representou. Fala aí, gente. Eu acho que também outra coisa interessante, né, falando dessa questão da sintonia, é que nós cristãos também a gente olha e fala, eu não sou capaz de dançar essa dança, é uma dança tão perfeita, eu não sei dançar, né? E o interessante e diferente das danças normais, né, quando a gente tem Cristo, quando a gente está sintonizado com Cristo pelo que Ele fez, né, parafraseando o que Paulo diz, né, não danço mais eu, mas Cristo dança em mim, né? Então não sou mais eu dançando, é Cristo que está dançando no meu lugar. Ele está fazendo e em mim ele se manifesta, né? E uma vez nessa dança eu tenho que manifestar esse Deus. Da mesma forma que Cristo diz, né? Eu manifestei o Pai aqui, como vocês não conseguiram ver. A partir de uma vez que nós estamos nessa dança, nós temos que manifestar esse Pai. Nós temos que convidar outros para participar dessa dança. Esse é o ponto. Deus era suficiente, a dança era suficiente, havia prazer suficiente para ele. Ele não precisava de mais ninguém, mas ele achou aquilo tão prazeroso, e um teólogo compara isso quando alguém faz uma comida tão boa que ele quer oferecer a outros para comer também, como se fosse isso. Deus viu aquilo tão prazeroso que ele falou, não, eu quero criar seres para desfrutar disso também. E uma vez que a gente desfruta disso, a gente tem que ter esse sentimento. Eu quero que outros possam desfrutar dessa graça que eu não merecia, dessa dança que eu pedi para sair e que eu fui tolo para pedir para sair, mesmo assim eu fui rejeitado a ela, e agora eu tenho que chamar outros para participar dela. Então não basta eu dançar, eu tenho que querer que outros dancem comigo. Quanto maior, melhor. Porque Deus criou seres para participar dessa dança mesmo. Quanto mais pessoas compartilharem essa dança, mais a vontade de Deus está sendo cumprida, porque foi para isso que Ele nos criou. É isso aí, Davi. Muito bom, glória a Deus. Vamos dançar então, gente. Vou dançar aqui uma música aqui, brincadeira. Renato, Adriano tá aí ainda, Adriano? Não tá quieto hoje que ele saiu. Adriano gospel funk. Já que a gente tá falando em dança. O Adriano é o cara da dança, rapaz. Street. Então, vocês não lembram não da época de vocês não, Adriano gospel funk? Adriano gospel. Nossa, isso aí tem uns 15 anos atrás. A mãe louro, o pai moreno. Temos que ter. Eu já fui numa night gospel com a Daiane. Adriano gospel funk. É mesmo? Mas na época a gente namorava ainda. E quase, sim, deve ter quase 20 anos já. Aí tu olhando com os olhos de hoje, tu acha que era... Tu acha que era maneiro, olhando hoje pra trás, o Adriano gospel? Não, a gente, eu e o Rafael, eu comecei a ir pra igreja, né? Aí, tipo assim, comecei a me convertir, né? Comecei a caminhar numa igreja. Aí o Rafael não era, não. Aí eu falei, Rafael, vai ter uma festa lá, tipo uma balada, né? Balada gospel, sei lá. Aí, vamos. Aí o Rafael não ia, né? Aí tá bom, o Rafael foi. Aí, normalmente, os casais, né, no mundo, eles, tipo, ficam abraçados, né? Nessas festas, se beijam. Fazem outras coisas, mas a gente, tipo assim, não, a gente nunca, né? A gente ficou sempre normal, abraçado, se beijava. Aí a gente foi numa festa dessa. Aí ficamos abraçados. Aí a gente ficava abraçado, se beijava e tal, normal. Beijava selinha ainda. Aí veio um monte de pastor na gente. Ô, pode não. Só demônio, pode gente. Não. Pode não. Aí a gente se Eu tocou, sabia, entendeu? A gente ficou normal como ficava antes.
Não deixaram nem vocês dançar, né? Não, na verdade eu nem lembro. Eu lembro que era numa quadra de uma escola, até aqui em Adem mesmo, na quadra do Fluminense, porque tinha uma igreja ali que se reunia, ainda tem, a igreja ainda se reúne lá, é uma igreja grande, e eles tinham muito esse trabalho, né? Acho que era da rede de jovens, era Night Gospel, não sei o que, a gente ia e tocava, era essas letras, né? Essas letras evangélicas, mas no ritmo de gospel, vocês estão falando de dança, que eu lembrei. E aí o povo ficava lá batendo fazendo os passos, né? Normal, que todo mundo sabe do funk, mas no ritmo gospel, né? Na música letra gospel, era isso. Gente, né? Bola. Ai, mano. Teve muito isso mesmo. Nicole também não falou nada, mas tá tranquilo. Participou aí, com certeza. Então, gente, é isso, né? Esse é o segundo capítulo, né? Entendendo aí esse Deus, um pouco dessa trindade, né? Mas o melhor de entender não é o entender somente, é desfrutar, né? É desfrutar desse relacionamento, dessa trindade. Então, É aquilo, né? Deus... O próprio Rafael falou, e eu acho que é sempre bom destacar, a gente trouxe essa visão da dança e tudo, mas, cara, a trindade é algo tão complexo, e aí já que ele trouxe o conceito, pra não ficar eu repetindo, ele já o trouxe, então eu vou repetir agora. Deus é paradoxal, né? Bart sempre fala isso. É incompreensível, e isso é lindo, cara, porque um Deus que a gente não consegue compreender, a gente tem a certeza que ele é muito maior do que nós. Porque se a gente conseguisse compreender Deus, por que de grande ele teria? Não, por nós sermos tão pequenos, nós vemos esse Deus como algo incompreensível, algo que nunca vai caber em nossa mente. Isso é lindo, isso é muito belo, realmente. Isso é algo que nos deve apaixonar para querer conhecer esse Deus mais e mais. A gente só vai conhecer plenamente no dia que essa dança foi restaurada de verdade, quando nós estivermos realmente nessa dança. Vai ser no dia que nós estivermos na vida eterna, né? Então, é isso, é buscar, não é buscar compreender, o Rafael falou, não é buscar compreender, é buscar participar disso e deixar que ele nos ensine o que tem que ser ensinado. E a palavra, como a gente trouxe no primeiro estudo, é o meio que Deus mais utiliza para fazer isso, né? Então, se a gente quer compreender esse Deus, a gente tem que sempre se voltar para a palavra dele, porque ali é a maneira de nós nos declararmos humildes, né? Nós, tendo humildade, que nós deveríamos ter, pelo menos, né? A gente volta para a palavra dele e deixa Deus falar conosco, e não ficar tentando colocar coisas na boca de Deus, né? E isso que é o lindo, a gente buscar conhecer Deus mais e mais, e é nisso que a gente consegue participar mais dessa dança. É isso aí. Só pegando um gancho do que o Davi falou, né? Que muitas pessoas, elas têm um problema de entender essa trindade, né? Tanto que, igual em outras religiões, né? Eu tenho uma amiga que é testemunha de Jeová, e a gente acabou debatendo, né, sobre essa questão da trindade. E, assim, na cabeça dela, ela não acredita, porque são 3, então seriam deuses. E ela, assim, ela ficou falando, tipo, como é que um deus vai ser um só sendo 3? Então, assim, eles não aceitam, porque na cabeça deles não tem como é que isso é possível? Então, assim, é o que Davi falou, né, da questão de, se a gente compreendesse Deus em sua totalidade, que grandeza ele teria? Nenhuma. Então, assim, realmente a gente já conhecer a nossa pequenez, de que nossa mente é limitada para entender, né? E entender que Deus, ele revelou o que ele achou necessário que a gente, né, pudesse ter e entender. Então, assim, é basicamente isso, né? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender e acaba não crendo porque na cabeça dela, limitada, isso nunca poderia acontecer. O que é contraditório, né? Se a pessoa acredita no Deus do impossível e dizer que Deus não é possível. Então, assim, fica meio que bem... Agora bem hipócrita. Ela tocou no assunto interessantíssimo. Eu ia falar que limita o poder de Deus, tudo isso. Né? Limita para as vontades, né? Para nossas próprias vontades, né? O nosso desejo. É impossível, ele vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Mas não, é possível ele ser 3. Isso aí, Laila, muito bom. Se Deus se mostrasse completamente, mas a gente ia explodir, pô. Nossa cabeça não tem como, pô. Entrar algo muito maior do que a nossa consciência pode alcançar. Não vai dar para entrar na nossa cabeça, cara. Se ele, na Bíblia, ele se mostrasse por inteiro como ele é, a nossa cabeça ia explodir, pô. Ia virar para trás e, pô, ia virar um Transformer.
Eu já surtei só com a Trindade, imagine. É maluco, não tem como não. Ô Laila, é isso aí mesmo. Você falou, é muito bom, porque o Jonas Madureira, né? Esse livro é muito, cara. O Inteligência Humilhada, esse conceito de inteligência humilhada vai nos colocar no nosso lugar. Senta aí e fica quietinho. Você não entende, então aceita, você busca, desfruta desse Deus. Esse livro é perfeito, é muito bom. E assim, é o conceito de que Deus ele realmente humilha a nossa inteligência. Na intelectualidade nós não vamos entender plenamente esse Deus, né? Eu vou mais além, eu acho que nem transformados, glorificados, nós entenderemos esse Deus na eternidade, ainda vai ter uma caminhada com ele, sabe? E ele é totalmente imensurável, essa é a verdade. E o mais... Ui, desculpa. Mas o mais interessante desse livro é que Jonas Madureira ele fala que a nossa inteligência é tão humilhada, mas tão humilhada, que até mesmo para saber quem somos, a gente precisa de Deus. Isso aí. É isso aí. Show de bola. Glória a Deus. Que ele humilhe nossa inteligência cada vez mais. E nos dê sabedoria, né, para discernir sua palavra e glorificar ele, desfrutar da presença dele, que é o mais gostoso, né? Como ela falou assim, Deus ele fez com que a gente entendesse ele do jeito que ele achava que nós iríamos entender, né? Como ele falou também, que iria explodir a cabeça da gente se a gente visse como Deus é de verdade. Então, o que ele faz? Ele se explica como nós vamos entender. Tipo, um pastor, eu sou o pastor, as minhas ovelhas me ouvem, eu sou uma porta, né? Isso. Tipo, uma pomba. Ele se coloca como coisas que nós vamos entender ao nosso ver, né? E essa pessoa, ela não entende isso, essa amiga, a testemunha de Jeová, talvez. Ela ainda não entende isso. Aí ela começa a limitar ele nesses objetos, nessas coisas, nessas árvores, nesse céu. Toda beleza. Então, né? Os eleitos, né? Os eleitos do Senhor. Você ficar... caraca, aí tu vai na rua, não, esse aqui não é eleito, esse aqui é eleito, esse aqui não é salvo, esse aqui é salvo. Cara, pra mim todo mundo é eleito, o que eu tô falando, entendeu? Não é heresia. Eu falo de Jesus pra alguma pessoa, cara, pensando, esse cara é salvo, é do Senhor, tem que evangelizar ele. Senão eu vou ficar, não, esse cara aqui... eu tô limitando mesmo, os caras aqui não é eleito, não. Essa, maluco, esse cara não tem jeito. Aí a gente vai além do que não deveria, né? Ou quando a pessoa fica na dúvida se ela é eleita ou não, né? Se ela é salva ou não. Isso é legal, ficar na dúvida. Ô, Rafael, falando um negócio rápido aqui, que quando a gente é batizado, a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. E é tudo em letra maiúscula, significando que é uma divindade. Então, essas pessoas que têm de Jeová, que a Laila está falando, que não acreditam muito na Trindade, mesmo assim, nas igrejas, quando é batizado, a Trindade já está presente. Você fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, as pessoas têm que estudar um pouco mais a Bíblia. É isso aí, quando fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali Mateus, no finalzinho, Mateus 28. É isso mesmo, muito bom, Alice, show de bola. Glória a Deus. Vamos orar pra gente encerrar. Vocês querem algum pedido de oração? Deixa eu falar aí. Aí que a Trindade fez, tô descabelado aqui com a Trindade. Com essa doutrina. Ninguém não? Então vamos orar. Quero agradecer aí a presença do pessoal, tá? Nosso conselheiro aí, o Leandro, também junto aí, Jean, Nicole, Alisson. Teve um pessoal que saiu aí, mas também. Gabi também tá com a gente. Adriano, Renata. Laila aí também, Laila. Show de bola, tá? Obrigado aí pela tua participação. Deus abençoe. Vamos orar? Amém? Vamos orar então.
Senhor, muito obrigado por esse estudo, por esse momento. Glória ao teu nome, que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. O nosso andar, nosso caminhar, seja para glorificar o teu nome. Mas também que seja para desfrutar da tua presença, Senhor. Não há valor, não é a primeira pergunta do catecismo, qual é o fim supremo do homem. Não há valor somente em glorificar, mas em desfrutar. Como é gostoso glorificar o teu nome e desfrutar a tua presença, desfrutar quem tu és, tendo experiências contigo, ó Deus. Uma vida cristã que glorifique o teu nome. Por isso, ó Deus, nos faz dançar contigo cada vez mais. Nos faz dançar com essa linda trindade que nos acolhe, nos abraça, nos perdoa, nos corrige, nos repreende, nos exorta, porque nos ama. Tudo o que o Senhor faz é porque o Senhor nos ama. O teu amor é imenso. E a tua vontade é soberana, Deus. Por isso, cria em nós um coração cada vez mais adorador, cada vez mais cativo à tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, show de bola. Deus abençoe, tá, pessoal? Fiquem na paz. Valeu, galera. Valeu. Olha só, a gente tem